Salve, salve, gente amiga! Tudo jóia? Tudo na bênção? Pastor Sodré chega aqui até você, falando aí a nossa TV e falando também para as redes sociais, que também disponibilizo essas mensagens que são gravadas aqui em Blumenau. Deus te abençoe, viu? Desejando contato conosco aqui na cidade de Blumenau, aparece aí o nosso zap pastoral. Quem sabe até trazer retorno, e até quero que isso aconteça, né? Pastor Sodré, aquela mensagem, esse dia e coisa parecida, nos traga esse retorno que é muito bem-vindo. Uma via de mão dupla, não é? Eu creio que o Senhor tem lhe alcançado aí do outro lado, não é verdade? E se porventura alguém que acompanha as nossas edições não saiba agora que todas as mensagens exibidas aqui ficam registradas lá no meu canal de YouTube. De forma graciosa, eu deixo lá no canal de YouTube para que você, uma vez exibido aqui, possa rever ou ver pela primeira vez, ou então compartilhar para um amigo. Tá bom assim? Simples assim. A mensagem de hoje, amigo, a seguir, creio que vai falar firme com você. Estás pronto? Então vamos lá ao templo, a mensagem de hoje. Provérbios 14, verso 7. Pode abrir sua Bíblia, acompanhe nela, mas eu vou preferir ler na linguagem de hoje. Então, se você preferir, ouça ou veja pela tela, que aí vai ficar igual a leitura, tá bom? Provérbios 14, verso 7. Diz bem assim: afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. E por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Salta para o 12. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Salta para o 29. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Então, sobre o que é que a Bíblia fala ou trata conosco hoje, irmãos? A Bíblia está falando lá no verso 7, e essa é a lição principal nossa de hoje. Afaste-se das pessoas sem juízo. Então está falando a Bíblia sobre relacionamentos, sabe? Tem certos relacionamentos que são tóxicos. Tem certos relacionamentos que trazem prejuízo, não são bons. E segundo a Bíblia, de alguns desses relacionamentos, é melhor você se afastar. Eu sei que é um discurso pesado, porque pode parecer que agora você é estrelinha e coisa parecida, mas isso é mais sério, é coisa de sobrevivência. Precisa se afastar. A Bíblia diz que as más conversações corrompem bons costumes. Então é normal, as pessoas com que você se relaciona, é normal você acabar adquirindo um tanto das características dela e ela um tanto das tuas características. Isso é normal. É você observar um casal de muito tempo juntos, a característica de um você vê refletida em outro. Você já observou isso? Como é incrível? Porque vai pegando, é hábito, é vivência, é convivência. E ainda diz alguém, na linha do comportamento humano, de que nós somos reflexo das 5 pessoas que mais relacionamos. Então isso torna até um tanto perigoso, viu? Porque dependendo com quem você se relaciona, você vai trazer traços dessas pessoas que você se relaciona. Imagine, média das 5 pessoas. Se dessas 5, 3 forem sem juízo, você já está rodado. Porque você vai atrair características dessas pessoas. Por isso,
a Bíblia está deixando aqui muito claro para nós. Olha o verso 7 de novo. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim, não sou eu dizendo, é a Bíblia, gente assim, o que diz? Não tem nada para ensinar. Está muito claro isso aqui, não precisa de mais nada, está muito claro isso aqui. Escolha melhor as suas companhias, escolha melhor com quem você anda, onde está dentre os homens que diz, diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. É normal, é forte isso. Então precisamos avaliar com quem estamos andando, e dependendo do caso, afastar de certas coisas que estão nos prejudicando. Conheço casos, irmãos, contava mais cedo, de pessoa que passou quase um ano numa clínica de reabilitação, se livrando de vícios, bebida, cigarro e drogas e coisa parecida, e a pessoa ficou quase um ano na clínica, e conseguiu se limpar, saiu de lá vencedor, se limpou. Você acredita? Eu conheço, já atendi casos assim. O cidadão quase um ano depois, sai da clínica, e gruda nele novamente os amigos. Vou usar amigos só para você entender, mas amigo mesmo não é nada, né? A Bíblia está dizendo que algumas pessoas são pessoas sem juízo, e esses ditos amigos, isso aqui é real, não estou inventando, grudaram nele, irmão. Não levou muito tempo, ele teve recaída, caiu de novo, se sujou de novo, caiu nas drogas outra vez. Então qual é a lição bíblica, irmãos, para nós? Afaste-se, tem que se afastar. Se necessário, troque o número de telefone. Se necessário, mude o seu caminho. Ah, pastor, quando eu passo naquela rua sou tentado, eu já conheço onde tem a marvada. Pois é, muda a tua rota. Se necessário for, mude de bairro. Se necessário for radicalizar, mude de cidade. É a Bíblia que está recomendando, irmão. Entenda que isso é um conselho da sabedoria. É a Bíblia orientando para nós. Provérbios é o livro da sabedoria. Então o conselho da sabedoria qual é? Foge, afaste-se, porque senão você vai ter problemas. Amém, gente? Outro dia falava com um irmão que está batalhando contra vícios dessa natureza, e ele me falou: pastor, as propostas chegam no meu telefone. A coisa é mais séria do que você imagina, irmãos. Ele falou para mim assim, com o olho choroso, assim: chega aqui, pastor, para mim. E às vezes escrevem ali para mim: ó, não precisa nem vir buscar, eu levo para você. Você entende, irmão, como é o negócio? Como é a situação? E o que eu tenho que fazer, pastor? A recomendação da sabedoria. O que é que tem que fazer? Afaste-se das pessoas sem juízo. Fuja da tentação, fuja daquilo que está te levando para baixo, fuja daquilo que está quebrando a sua comunhão com Deus, fuja daquilo que está fazendo você pecar, fuja, afaste os teus olhos, tua vida e teu coração daquilo que está te afastando de Deus. Posso ouvir teu amém, gente? Afaste-se, irmãos. Ah, pastor, eu comecei agora um flerte com a secretária. Ah, em vez em quando, fora do expediente, a gente tem assim uma amizade bem colorida. Pois é, afaste-se. Pessoas, irmãos, que começam a dar um carinho maior para a secretária do que para a própria mulher. Compra roupa nova para a secretária e a mulher está aos trancos e barrancos com a roupinha sabe lá de quanto. A lição qual é, gente? Afaste-se. Mas sabe qual é o problema, irmão? Tem caso que a pessoa diz: mas eu gosto. Ela está gostando, irmão. É aí que mora o perigo. Porque o maligno faz exatamente enrolar a pessoa
como se aquilo tudo fosse, sabe, um mar de rosas, como se o marido fosse um incompetente, um zero à esquerda, e que ele é o ideal. E falava mais cedo e repito agora, quando você entra em comparação, você já está perdendo o juízo. Aí você está na academia, você compara o teu marido com o personal. O cabra que vive de ilusão. O corpo dele é o cartão de visita. A vida dele é aquilo ali. Um personal fora da medida, você vai falar, ele vai ser meu professor? Então aquilo ali é o marketing dele. Aí a moça começa a comparar, meu marido não é assim. Não tem esses bíceps, tríceps, ou sabe lá o que mais. E muito menos esse abdômen. E quando a pessoa começa a fazer comparações, eu digo para você, sem medo de errar, ela já está perdendo o juízo, já está. Irmão, já está. Tem gente, irmão, que já é cinquentão e está comparando a esposa ou o marido com uma moça de 30. Por favor, né? Você está perdendo o juízo? Você está perdendo o juízo? Como assim? Que comparação desonesta você está fazendo? Você também não é mais um garotão de 30. Amém, gente? Comparação doida você está fazendo. E tem gente que faz isso, compara a senhora de 50, compatível à idade dele, que passou pelas limitações que ele também passou, mas está fazendo péssimas comparações, e vamos traduzir, está perdendo o juízo, que você acha que ainda é um garotão de 30. Entende o que estamos falando? Então, o assunto nosso hoje é esse, irmãos. Afastar. Alguma coisa está sendo tóxica? Alguma coisa está minando as suas convicções até de fé? Alguma coisa está jogando você para baixo? Afasta disso, irmão, não está te fazendo bem. Vai ficar nisso por quê? Você tem livre arbítrio, você tem o direito de ir e vir. Se você se mantiver nesse ambiente tóxico, você está fazendo isso por livre e espontânea vontade, mas está te levando mal, está te prejudicando. Conselho da sabedoria qual é, gente? Afaste-se. Vira aí para o mais perto ou longe e fala para ele, afaste, irmão. Afaste-se. É o conselho da Bíblia. Se você desejar ficar, prejuízo seu, mas a recomendação é, se afaste. Amém, gente? Se necessário for, mude até de emprego. Começou uma amizade estranha, muda até de emprego. Sabe o que é? Deus me abriu outra porta. Irmão, tem que ter cabeça boa, seja sábio. Não perde o juízo, não. Não rifa a sua família, não. Ela tem um grande valor, não rifa, não. Muda até de emprego, sabe o que é? Outra porta Deus abriu. E Deus abre, viu, irmão? Deus abre. Deus é mais. Amém, gente? Deus é mais. Aí, em cima do que estamos falando, eu quero que você abra lá no Provérbios capítulo 7. Hoje estamos falando do 14. Mas vamos lembrar o que a gente já leu no capítulo 7. Estamos falando de quê? De pessoas sem juízo. E sabe o que quer dizer juízo no dicionário? Eu tenho esse hábito e quero que você pegue esse hábito. Eu tenho o hábito, irmão, de pegar palavras assim, mesmo conhecidas, e correr para o dicionário para saber o que o dicionário fala dela. Sabe o que quer dizer juízo? É a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Isso aí é o que o dicionário diz. Então, quando falamos que pessoa perdeu o juízo, é porque ela está trocando o certo pelo errado. É isso. Perder o juízo é isso. Irmão, e como tem gente sem juízo? Tem gente que troca o emprego por uma aventura, troca o casamento por uma aventura. É ou não é? Está trocando o certo pelo errado. Está trocando um momento de prazer pela eternidade, ou a eternidade por um momento de prazer. Está perdendo juízo. Está trocando o púlpito ou o ministério por qualquer outro assunto. Está perdendo o juízo. Que coisa séria, né, irmãos? Provérbios 7, versículo 6. Mais cedo eu dizia, e eu quero que você ouça isso.
eu já sou um servo de Jesus há algum tempo. 99 para cá, eu já tinha um microfone na mão na minha primeira igreja, pastoreando a minha primeira igreja. Já tenho algum janeirinho com Jesus. Mas eu confesso para você que à medida que eu meditava, uma parte humana em mim dizia: mas Senhor, é esse recado para hoje? Hoje é festivo, hoje é dia das mães, hoje espera-se uma mensagem, sabe, gostosa nos ouvidos das mamães. E o Senhor tratava comigo: é isso aí mesmo, seu Sodré, para de ser desobediente. E é o que a gente trata hoje. Provérbios capítulo 7, versículo 6 em diante. De preferência, outra vez na linguagem de hoje. Se quer ler igualzinho eu, olhe pela tela. Uma vez, eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles, o que diz aí, gente? Era mesmo sem juízo. Então veja, ele observava da janela dele. Provérbios é atribuída a escrita a Salomão. Ele observava da janela lá do palácio as pessoas passando, indo e vindo, várias pessoas. Só que dentre as pessoas que iam e vinham, teve uma pessoa que chamou a atenção dele. Ele entendeu que essa pessoa não tinha juízo. O que ele viu nessa pessoa? Vamos lá, verso 8. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela ao anoitecer, quando já estava escuro. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha, e estava sempre andando pelas ruas. Viu porque eu gosto da linguagem de hoje? Que salta aos olhos. Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Ela chegou perto do rapaz, o abraçou, beijou, e então, com um olhar atrevido, disse: já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, aloés, flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. Meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem, levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim, ela o tentou com seus encantos e ele caiu na sua conversa. E no instante, lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará seu coração. Era como um pássaro que entra no alçapão ou arapuca, sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos. Olha o final, irmão: pelo caminho mais curto. Uau! Eu vejo essa declaração, irmãos, e fico assim assustado. Então a Bíblia diz que da janela ele observou o caminhar desse moço e dessa moça e entendeu que neles faltava o que, gente? Juízo, faltava juízo. Por que faltava juízo? Vamos lá entender. Essa moça, irmão, estava se oferecendo para ele. E ele estava gostando. Não vamos dizer que só ela estava errado, não. E ele estava gostando. E ela veio com uma propaganda assim, bem sem vergonha, como a Bíblia descreve. Bem picante mesmo.
o beijou, o abraçou, perfumou sua cama e falou: vamos amar a noite toda. Meu marido não está em casa, e pelo planejamento ele demora a voltar, tem muita coisa para fazer fora de casa, então dá para a gente namorar a noite toda e não ser incomodado. Ele não vai ficar sabendo. Encheu os olhos dele, disse que o leito de amor, a cama, estava até preparada e perfumada, e o moço gostando, e o moço ouvindo, e se apimentando, e gostando, e a Bíblia diz que ele foi, caiu na conversa, ele foi para essa noite de amor, que a Bíblia está tratando como um boi indo para o matadouro. Uma noite de prazer, uma noite de amor, mas que no olhar da Bíblia é um boi indo para o matadouro. De acordo com o verso 27, final dele, está caminhando para o mundo dos mortos e pegando o caminho mais curto. Vamos entender para não se perder? A Bíblia está dizendo que o caminho do adultério, o caminho da prostituição, o caminho da lascívia, é um caminho do sem juízo. Quando a pessoa começa a desviar o olhar do cônjuge, quando a pessoa começa a buscar fora as realizações pessoais e até físicas, a Bíblia está dizendo: você está perdendo o juízo. Algumas pessoas buscam no relacionamento físico, íntimo, mas a coisa é tão séria nesse mundo virtual, que tem pessoas que não têm a coragem do contato físico, mas que usam métodos virtuais e pecam igual. Entende o que estamos falando? Sim ou não? E a coisa agrava um pouco mais, porque Jesus veio dizendo que para o pecado da prostituição não é apenas a conjunção carnal, falando do jeito adulto, não é apenas o ato, a intimidade. Segundo Jesus, aí a coisa ficou mais grave. O olhar para alguém com o pensamento ou sentimento já o faz pecar. Uau! Então, irmão, tem muita gente com juízo lá na sola do sapato. Entende o que estamos falando? Meu saudoso pai dizia que algumas pessoas estão com o juízo na sola dos pés. Molhou, acabou. Você já ouviu alguém falar assim? Molhou, acabou. Meu saudoso pai também brincava que alguém tem um juízo até o meio-dia. Passou do meio-dia, acabou o juízo. Infelizmente. É o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Que uma das características de quem tem falta de juízo, poderia falar de vários assuntos, mas para hoje é essa, é a pessoa que está, infelizmente, traindo sua aliança, seu compromisso. Entende o que estamos falando? E o problema é que às vezes a pessoa está gostando da conversa picante. Você viu a promessa da moça? Vamos namorar a noite toda. Que marketing, né? Para quem é casado há mais tempo sabe, irmãos, que aquele desejo de adolescente, quando eu casar vou namorar todo dia. Pergunta para um casado aí de algum tempo, se é assim de namorar todo dia. E pergunte para um casado de algum tempo se é namorar a noite toda. Estou tentando manter o assunto assim mais alto, mas para você entender. Então a moça fez ali 1001 promessas e o bobó caiu, irmão. Vai ver, estava tão mal amado também, né? E o bobó caiu. O quê? A noite toda? Hoje? Cama perfumada? E eu vou, estou indo. E foi como um boi indo para o matadouro. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu, que é falta de juízo. Às vezes a pessoa pensa, irmãos, que o que está faltando na mulher ou no marido, vai encontrar naquele, no outro, no outro, no outro. Pois é, não vai não, irmão. Não vai.
Isso aí é maligno, é um maligno tirando o teu juízo para você não ser feliz aqui, nem ali, nem lá, nem acolá, destroçando tuas emoções, arrebentando o teu coração e também o coração de quem você se relaciona. Porque aí não gostou, não deu certo, aí diz, ah não, eu vou para outra. Aí não gostou, não deu certo, eu vou para outra. Isso é característica de quem? Não sou eu, é a Bíblia, sem juízo, que não tem juízo. Amém, gente? Quem entende, balança a mão e diga, estou entendendo. Que Deus nos dê juízo, viu? Você sabe, irmãos, que a lei, falando agora um pouquinho do judiciário, falando que os advogados usam defesa nisso aqui, quando seus clientes pisam na bola. Quando eles fazem alguma coisa errada, que juridicamente é difícil defender o cidadão, eles usam isso aqui, irmão. Vamos lembrar do Adélio. Quando o cabra pisa na bola e faz alguma maldade, qual é a defesa, irmão? Não, é porque o fulano não tem juízo. Não é assim? É porque, sabe, ele tem a cabeça, os neurônios, o pensamento, ele tem uma crise, e essa crise é a fugida do jurídico. Apelam para dizer que o cidadão não tem juízo, por isso que ele faz ou fez ou deixa de fazer. Você pode ver, pode observar qualquer crime que aconteceu por aí, os advogados amam puxar isso, já buscam um laudo, sabe lá se verdadeiro, dizendo, ó, ele fez isso aí, mas releva, viu, ele é doido. Releva, viu? Ele cortou, esquartejou e colocou em malas, mas ele é gente boa, é porque ele tem um problema mental. É isso aí, você pode ver ao longo da história. Tem um caso agora esses dias, triste até de eu repetir aqui, foi noticiado, um rapaz que molestou, violentou e matou uma criancinha de 8 anos. E escondeu essa criança dentro do sofá da casa do vizinho. Você viu essa notícia? Viu ou não viu? Depois você vai me contar o que o advogado vai usar para poder proteger esse cabra. Depois você me conta. Já ouvi notícia, ele sabe, eu estava efeito sobre droga, eu não lembro de nada. Você vai ver qual vai ser a defesa do advogado nisso. Vai dizer, sabe, é porque ele vive e tem surtos psicóticos. Aí ele sai de cena uns meses sim, e daqui a pouco, se a justiça não agir diferente, está por aí. Entende o que eu estou falando? Falta de juízo. Agora, você quer saber, irmãos? Não vou generalizar para não errar. Muitas dessas faltas de juízo é demônio. Veja o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 8. E tem cura, tem como salvar alguém que não tem juízo? Tem. Quem salva? Jesus. Nenhum problema com psicólogos ou psiquiatras, é uma excelente profissão e honrada, mas a solução, irmãos, para quem perdeu o juízo é Jesus. Tem gente que troca o certo pelo errado, irmão. Rifa o casamento de anos por uma aventura. Você conhece casos assim? Sim ou não? Perdeu o juízo, perdeu o juízo. Caso de pessoa que abandona tudo que escreveu ao longo da história, sai com a roupa do corpo, já viu? Já ou não já? Sai com a roupa do corpo em nome de uma paixão proibida. Eu já vi muito isso acontecer. O cabra vai em nome de uma paixão. A Bíblia diz que o cabra perdeu o juízo e compara, repito, como um boi indo para o matadouro. Aí daqui a pouco o relacionamento proibido não dá certo e cai a ficha. Ele, uau, eu não tenho nada. Entende? Já não tenho um carinho da mulher na minha velhice, perdi meus bens, perdi o carinho dos filhos. A pessoa só vai crescendo igual rabo de cavalo. A Bíblia diz que ele está indo para o caminho dos mortos pelo caminho mais curto. Você entendeu isso, irmão? Pelo caminho mais curto. Então, se você está debaixo de uma tentação nessa natureza, o conselho da sabedoria qual é, irmão? Qual é? Afaste, fuja, irmão, fuja mesmo. Mas fuja igual Sonic, voado,
fuja com força, porque você pode cair. É uma colega de trabalho, fuja com força. É a tentação das drogas, fuja com força. É o que a gente está falando aqui. Lucas 8, verso 26, e nessa leitura eu termino. Diz assim, agora pela tua Bíblia dá para você acompanhar. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu da terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio. O caso dele era demônio, a falta de juízo dele era demônio. Estou dizendo que é tudo assim? Não, estou dizendo que o caso dele era demônio. E não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Olha, irmão, como esse rapaz não tinha juízo. Ele tinha casa, ele tinha família, mas ele não parava na casa dele, ainda tirava a roupa dele, saía pela cidade, me perdoe o palavreado, peladão. E pela cidade, caminhava peladão, você sabe que isso aí é atentado ao pudor, e caminhando, e caminhando, e caminhando, e para onde é que ele ia? Para o cemitério. Gostava de ficar peladão no cemitério. Que trem doido. Cabra sem juízo, que coisa louca. Sabe lá, irmãos, a Bíblia não diz, sou eu imaginando. Sabe lá o que ele fazia no cemitério. A Bíblia não diz. Mas não quero deixar sua noite tão nojenta. Mas sabe lá. Verso 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Jesus tinha dado ordem ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Então, irmão, quando sem juízo, quando o espírito maligno arrebatava o corpo daquele rapaz, ele perdia o juízo. A família e amigos começaram então a amarrá-lo com grilhões, com cadeias. Mas quando vinha aquela força maligna, ele perdia o juízo, olha que coisa louca, arrebentava os grilhões, e lá vai o peladão outra vez. Que trem doido, irmão. Repito, o cabra era sem juízo, meu Deus. Versículo 30. E perguntou Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Digo outra vez, o caso dele era demônio. E rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. Por algum mistério Jesus permitiu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Irmão, eu vejo isso e fica assim, uau. Nem os porcos quiseram demônios. Nem os porcos quiseram demônios em si. Dali os porquinhos saíram tudo por despenhadeiro e se afogaram e morreram. Quando eu leio aqui também, eu imagino, era essa a intenção do maligno na vida daquele rapaz. Tirar o juízo dele, para um dia jogá-lo no abismo. Entende o que estou falando? Não vou generalizar de novo, acho que é um erro a gente assim ser Caxias e generalizar, mas há muitos casos de suicídio que são demônios. Entende o que estou falando? São demônios. Deixa a pessoa com a cabeça ruim, deixa a pessoa, sabe, desbaratado, deixa a pessoa, sabe, sem juízo, e ela não se atina, ela não raciocina, e se joga igual esses porcos se jogaram. Graças a Deus Jesus chegou antes. Diga amém, gente? Graças a Deus Jesus chegou antes. Há salvação para quem não tem juízo, pessoal? Hein? Tem jeito para quem não tem juízo? Tem ou não tem? Tem. Quem é a solução? Jesus. O que mais? Verso 34. E aqueles que guardavam os porcos foram lá na cidade avisar o que aconteceu. 35. E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Acharam então, pode ler comigo,
Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, pode ler comigo, vestido e em seu juízo. Posso ouvir seu amém, gente? Então vamos lá, perdão do palavreado, mas só para entender, o peladão, agora estava o que, gente? Estava vestido, pessoal, e a Bíblia diz que ele agora tinha juízo, diga amém. Então tem jeito, para quem não tem juízo, tem jeito, mas quem é que dá jeito? É Jesus, é Ele que dá jeito, Jesus dá jeito, amém, gente? Alguém diz, pau que nasce torto, até a cinza é torta, você já ouviu essa? Mas Jesus, Ele endireita, amém, gente? Endireita, oxe, como não? A gente mesmo aqui, não vamos se achar o melhor vaso da olaria, não. Aqui mesmo tinha gente que era vida torta, eu não tenho dúvida disso. E Jesus endireitou. Diga amém, gente? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então o cabra agora voltou a ter juízo. O que mais? E esse rapaz estava assentado aos pés de Jesus. Então esse é o remédio, irmão, para a gente manter o juízo. Sair os demônios, o rapaz agora está vestido, o rapaz agora tem juízo. Para manter o juízo, qual é? Assentar-se aos pés de Jesus. Jesus mostra para nós o que é certo e o que é errado. Isso aí é ter juízo. O Espírito de Deus trata com a gente. Tal coisa você falou, não foi legal. Tal coisa você fez, não foi legal. É o Espírito de Deus, é Jesus que te dirige o que é certo e o que é errado. Você já sentiu isso? Algum dia você falou ou fez alguma coisa e o teu coração ficou pequeno, ficou apertado? Com quem já aconteceu? Já aconteceu? Pois é, Deus te dá e dirige o que é certo e o que é errado. Mantenha o juízo. Como é que mantém o juízo? Assente-se aos pés de Jesus. Amém, gente? Aí eu já completo. Já lá no final, versículo 38 e 39, e eu termino. E aquele homem, de que havia saído os demônios, rogou a Jesus, que deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, não deixou, dizendo, torna para a tua casa, e conta, quão grandes coisas te fez Deus. Ele foi, apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Palavra de Deus para nós. Fecha a Bíblia ali adiante. Então esse moço que agora está vestido e com juízo, ele ficou tão grato que quis seguir Jesus. Ficou tão feliz que ele quis seguir Jesus. A vontade dele, Senhor, eu quero te seguir, por algum mistério. Jesus falou, não, filhinho, você não vai me seguir não, viu? Não. Você tem mais valor aqui. Volta para a tua casa e fale o que te aconteceu. E ele voltou para a casa dele, e pela cidade todinha, irmão, as pessoas olhavam para ele e ficavam encantados. Mais uma vez eu digo, quem sabe alguém olhava e falava, uai, aquele ali não é o peladão? Entendeu não? Ué, será que ele criou juízo? E noticiou pela cidade toda, que o moço sem juízo, agora tinha juízo. Ele evangelizou a cidade, irmão. Diga amém, gente? Que Deus dê graça. Se você conhece um sem juízo, ore por ele, abençoe a vida dele. E se você é esse sem juízo, que o Senhor fale ao seu coração. Amém, gente? Palavra de Deus para nós, e aplauda ao Senhor bem forte, aleluia. Palavra de Deus para nós, amém, gente? Bom, hoje falei de alguns casos. Lá na primeira leitura, a Bíblia diz que quem se estoura com facilidade não tem juízo. Mas o assunto principal que falei, quem não tem juízo é esse, que começa a comparar e começa a tirar o olhar do cônjuge para outra direção. A Bíblia diz que isso aí é falta de juízo. Começa a ter o olhar para o seu cônjuge e não mude esse olhar. Amém, gente? Palavra de Deus para nós. Não perca o juízo. Tem gente que não tem juízo em várias áreas, né, irmão?
Na área emocional, já falamos. Tem gente que não tem juízo na área financeira. Ganha no dia 5, no dia 6 não tem mais R$1. Não está tendo juízo para administrar a renda. Tem gente que não tem juízo para administrar. Gasta lá colocando um rodão no carro e fica com dó de comprar carne para dentro de casa. O cabra não tem juízo. Então o rodão é mais importante do que a mistura dentro da casa. Tem gente desse jeito, viu? Eu já atendi casos loucos desse assim. Ela prefere ter a vaidade do rodão no carro do que fazer mercado. Que trem doido é esse? Que coisa sem juízo é essa? Ah, daria para falar um bocado. Mas Deus dê juízo para todos nós, amém? Vira para o seu vizinho, eu viro para esse aqui, diga, tenha juízo, pronto. Ele é um rapaz ajuizado, mas sempre mais é melhor. Palavra de Deus para nós, amém, gente? Ah, amigo, a mensagem já falou por si, eu não tenho dúvida. Eu rogo que o texto sagrado tenha aí, olha, carimbado o teu coração, falado firme, como tem falado conosco aqui na cidade de Blumenau. Nosso endereço aparece aí na tela também, Rua Amazonas, 455 no bairro Garcia. Eu sempre tenho apto de falar, seja você visitando, ou seja indicando para alguém querido seu aqui, ou até um familiar, faça essa gentileza, tá bom? Estamos em Blumenau, repito o endereço, Rua Amazonas, 455 no bairro Garcia, tá bom? No entorno aqui, puxa, tem tantos lugares legais para visitar. Olha aí, eu já até fazendo propaganda, né? Então tá aí um compromisso familiar, dá uma esticada e sem dúvida será muito bem-vindo aqui em nossa igreja, como também, vou acrescentar, em nossa cidade. Tá bom? Vamos orar e completar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por essa mensagem, obrigado por essa lição. A verdade é que o Senhor tem tocado e falado forte aos nossos corações e nós te rendemos louvores e louvores eternos, gratidão eterna, Senhor. Obrigado por falar conosco. Eu oro por este amigo, espero que ele esteja bem, espero que a saúde dele esteja bem e se não está, eu rogo as tuas bênçãos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu, amigo? Nosso Zap Pastoral, mais uma vez aparece em sua tela e quero o seu retorno, o seu contato, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.